Olá você, querida aluna e querido aluno. Estamos de volta e vamos continuar o nosso curso agora com um novo assunto que chamamos de patrimônio, componentes patrimoniais. E aí, nós vamos estudar os componentes patrimoniais na visão contábil. Porém, antes disso, nós precisamos estudar esses itens que compõem o patrimônio conforme os termos da contabilidade, utilizando os termos do dia a dia que você já conhece, tá bom? Então, Felipe, o que é o patrimônio? O patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá certo? Esse é o patrimônio. E aí, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso, claro, nós vamos estudar e precisar desses conhecimentos ao longo do curso e você precisa ter bem esses conceitos fixados, tá? E claro que muitos alunos, Felipe, eu sei o que é um bem, eu sei o que é um direito e às vezes não sabe, né? Então é preciso que você tenha a humildade para analisar o que nós vamos estudar agora. E lembrando, no dia a dia, muitos pensam o seguinte, Felipe, patrimônio são os bens e direitos. E não, esse patrimônio ele leva em consideração também as obrigações, né? Então, às vezes a gente olha ali uma menina ou um menino, né? Está andando ali em um carro pomposo e aí diz, olha, ele tem um bem, né? Ele tem condições e às vezes ele nem tem ou ela não tem. Por quê, Felipe? Porque eu estou analisando só do ponto de vista daquele valor material daquele bem, que pode ter aí um valor de 100 mil reais. Porém, muitos não sabem que aquele carro, por exemplo, que a pessoa comprou, seja ela ou ele, foi dividido em 50 prestações de 5 mil reais. Olha, algo que vale 100 mil, ela está vendendo 50 mil vezes 5, dá 250 mil. Então, na verdade, ela tem dívidas. Ou seja, ela está endividada. Então, cuidado, pessoal. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Muito cuidado, porque o que eu falei aqui, considerando que ele tinha um bem, né, ou ela, de 100 mil e tinha dívidas de 250 mil, ficando aí com uma situação negativa de 150 mil, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque as questões vão tentar te confundir dizendo que o patrimônio é o conjunto de bens e direitos menos as obrigações. Tá errado. Patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que é bens e direitos menos as obrigações são, né, é a situação líquida, que a gente ainda vai estudar essa situação líquida, tá bom? Então não confunda, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E bens e direitos menos as obrigações vai ser a situação líquida que a gente ainda vai estudar. Então toma muito cuidado. Fechou? Então vamos lá na tela verificar o que a gente tem. Olha aí. Pessoal, então a gente está estudando o assunto patrimônio, componentes patrimoniais. Beleza, Felipe? Conforme eu falei, patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica, né? O que é uma pessoa jurídica, né, pessoal? Pessoa física somos nós. Pessoa jurídica são as empresas, né, as organizações que são criadas para desempenhar uma determinada atividade, por exemplo, tá? E claro, a contabilidade, ela é aplicada a todas as pessoas que têm um patrimônio a ser controlado, porém, vocês vão verificar que é mais utilizada pelas empresas. Por isso que aqui a gente está em contabilidade geral, que seria um pouco ligado aí mais à parte empresarial, tá bom? Com ou sem fins lucrativos, tá certo? Por quê? Porque mesmo que eu tenha um órgão público, isso, né, está ligado
que eu tenho um patrimônio de uma entidade pública, eu tenho lá um patrimônio, né? Então ele vai ter esse conjunto de bens. E que possam ser avaliados em dinheiro, ou seja, em moeda, pessoal. Então, na visão contábil, se eu tiver um bem, um direito ou uma obrigação que não possam ser avaliados economicamente, ou seja, em dinheiro, em valor, na verdade, eu não posso contabilizar, eu não posso registrar na contabilidade. E eu não vou considerar um patrimônio, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a empresa tenha um bem, veículo, mas eu não sei quanto vale aquele veículo, eu não posso considerar aquilo patrimônio. Agora, se eu disser, o veículo vale 10 mil, opa, é um bem e tem uma avaliação, uma mensuração, um valor daquele bem. Aí eu considero isso como patrimônio. Fechou? Eita, coisa boa! Então vamos lá. Na visão contábil, tá certo? Os bens, direitos e obrigações que não possam ser, olha lá, que não possam ser mensurados em moeda corrente, não são considerados patrimônios, né? Ou patrimônio. E, na verdade, aqui a gente já começa a ter termos contábeis. Felipe, o que é mensuração? O que é mensurados? Que você vai ver durante todo o curso. Pessoal, mensuração está ligado à valoração, ou seja, a quantificar, a dizer quanto vale um determinado item. Então, o supermercado, tá certo? Ele tem, por exemplo, lá 1 quilo de arroz que ele vende. Aquele arroz, ele tem um valor. Isso é mensuração. Beleza? E claro que nós vamos utilizar muito isso na contabilidade, porque o objeto da contabilidade é o patrimônio. E eu tenho que saber quanto vale o patrimônio das pessoas. E para isso eu preciso saber o quê? Quanto vale cada um. Tá certo? Então, mensuração, ele está ligado, olha lá, tá certo? Ao processo de quantificação ou valoração de valor, tá certo? É a mesma coisa. Show de bola? É a mesma coisa que Francisco e Chiquinho. É isso, tá? Então, mensurar é valorar. Beleza? Show de bola? Vem comigo. Vamos lá. Pessoal, os bens, né? E aí agora a gente vai estudar cada um desses itens, tá bom? A gente vai estudar cada um desses itens para verificar o que corresponde a cada um. Show de bola? E aí, nós vamos estudar o que é um bem, o que são os direitos e o que são as obrigações. E vamos iniciar com quem? Com os bens, né? Então, os bens são todas aquelas coisas, tá? Que podem ser avaliadas economicamente, ou seja, em moeda, porque eu tenho que ter uma valoração e tenha uma utilidade para as pessoas, para as entidades, tá certo? Então, o que é que eu tenho de bem, Felipe? Eu vou ter, por exemplo, o veículo é um bem, tá certo? Eu vou ter máquinas, equipamentos, o caixa é um bem, tá? O que é o caixa, Felipe? É o dinheiro. É o dinheiro que a empresa tem ou que as pessoas têm. Ali é o seu caixa. Aquele item, ele tem um valor e ele tem uma utilidade para a empresa. Ou pagar uma dívida, ou comprar uma mercadoria para revender e assim por diante. Então, todo esse processo é, sim, ligado aos bens. E esses bens, eles podem ser divididos em 4 tipos, tá? Que são os bens numerários. Felipe, o que são bens numerários? O próprio nome já diz, pessoal, ó. São aqueles valores que a empresa tem em caixa, em dinheiro, e aqueles valores que a empresa possa converter em dinheiro de forma imediata. Então, os depósitos em contas bancárias, na conta corrente ou na conta poupança, são exemplos de bens numerário, tá bom? Os bens de venda são aqueles bens que a empresa destina a vender. Então, em um supermercado, o arroz, o macarrão e as frutas são bens de venda daquele supermercado, tá certo? Bens de renda.
os bens de renda são aqueles bens que a empresa utiliza para obter renda, como, por exemplo, o imóvel para aluguel. Um imóvel, né, uma sala comercial, ou uma casa ou um prédio, é um bem que, se a empresa utilizar para alugar, é um bem de renda, tá? E os bens de uso são aqueles bens que a empresa utiliza nas suas atividades operacionais. Eles também são chamados de bens permanentes e geralmente têm vida útil maior do que um ano, tá? Eu vou explicar isso agora, pessoal, porque nós vamos ter um momento para aprofundar essa parte de bens de uso, porque existe toda uma classificação específica na contabilidade. O que eu quero que você entenda agora, nesse momento, é que os bens de uso são aqueles bens que a empresa utiliza nas suas atividades no dia a dia e tem vida útil maior do que um ano, né? Então, por exemplo, se eu tenho um supermercado que ele tem um veículo para entregar as mercadorias aos seus clientes, isso é um bem de uso, tá? Bem de uso. Felipe, mas aí ele não é bem de venda? Não, e nem de renda, porque ele não é para aluguel e ele não está à venda. Ele está para usar pela empresa durante um período. Vale lembrar que, a depender do tipo de empresa, nós podemos ter um bem classificado em diferentes itens. Então imaginem, se eu tenho uma concessionária de veículos que ela vende veículos, o veículo é um bem de venda. Olha lá, para a concessionária de veículos. Agora, no supermercado, o veículo já não é bem de venda, porque ele não está destinado à venda, e sim para usar, para o uso na entrega das mercadorias. E aí ele já é bem de uso. Então nós podemos ter, a depender do tipo da empresa, a classificação diferente para os bens. Show de bola? Então vamos anotar aqui o que eu tenho de importante, tá certo? Então, os bens são todas as coisas, tá, que podem ser avaliadas economicamente em moeda e tenham utilidade para as entidades. Tem que ter um valor, conforme nós já vimos. Os bens podem ser divididos em bens numerários, né? Que seria o quê? O dinheiro em caixa, tá certo? E valores depositados em instituições financeiras, né? Em bancos, tá? Em instituições financeiras. Lembrando que esses bens numerários, pessoal, tá? Eles têm que ter aqui, ó, liquidez imediata. Tá certo? Liquidez imediata, tá? O que significa isso, Felipe? Liquidez imediata é um termo, claro, que talvez seja novo para algumas pessoas. Seria a empresa ou a pessoa converter em dinheiro imediatamente, né? Ou seja, se a pessoa for lá no banco e disser, olha, eu quero R$100 e ela tem R$500 depositado, ela pode pegar o dinheiro. Então, isso é uma liquidez imediata. Apesar de ela não estar com o dinheiro na mão dela, mas ela, quando quiser, pode ter aquele valor. Entenderam? Show de bola! Bens de venda, o que é que vai ser? São os destinados à produção vamos anotar aqui, a produção de receitas como estoque de mercadorias. Show de bola? Então,
esses são os bens de venda, tá certo? E aí, claro que às vezes o aluno, Felipe, mas o que é uma receita? Nós vamos ver durante o curso, pessoal, tá? Mas para que a empresa ela possa apurar se teve lucro ou prejuízo, ela vai precisar ter receita que corresponde à venda. E a despesa são os gastos que ela teve para ter aquela venda, né? Então, por exemplo, quando você vai em uma loja de roupa e compra uma camisa que foi R$100, para a empresa ela teve uma receita de R$100. Quer dizer que aquele valor é o lucro? Não, porque existe um custo para ela obter aquela camisa e revender. Só que nós ainda vamos estudar. O que eu quero dizer agora e que você precisa entender neste momento, tá? Temos um passo a passo, contabilidade acumulativa. Tenha paciência. Se você entender o que eu quero agora, show de bola. Avance, que mais à frente você vai entender cada vez mais. Porém, eu preciso explicar isso agora, porque lá na frente, quando eu colocar um determinado ponto, eu vou puxar esse assunto de agora, tá? Então, quando a empresa, por exemplo, essa loja de roupas, tá? Ela compra camisa da indústria que fabrica para revender. Então, essas camisas, por exemplo, são seu estoque e elas estão destinadas à venda. Então, elas são bens de venda. Fechou? Continuando. Agora eu tenho os bens de renda. O que são os bens de renda, Felipe? São os destinados. Olha lá. São os destinados. Tá certo? A produção de rendimentos, tá certo? A exemplo de imóveis para aluguel, tá bom? Então, quando a empresa ou a pessoa, ela compra um imóvel, o imóvel pode ser uma casa, pode ser uma sala comercial, pode ser um prédio, tá? Se ela comprou aquele imóvel e olha lá, se ela for usar, é bens de uso, né? Então imaginem lá a loja física das Americanas. Se aquele bem for dela, tá certo? E ela usar para vender as mercadorias, aquele prédio, ou aquela sala, ou aquela casa é um bem de uso. Agora, se ela comprou uma casa, mas não vai utilizar, ela vai alugar, aí eu já tenho um bem de renda, né? Aí o aluno pergunta, Felipe, mas vamos lá, se eu coloco dinheiro na poupança, tem um rendimento pequeno, mas tem. Então, o depósito na poupança seria um bem numerário ou um bem de renda? Na verdade, ele é os dois. Por quê? Porque ele é um bem numerário que está disponível para que a pessoa possa ir lá pegar o dinheiro. E além disso, como ele tem rendimento, ele é um bem de renda. Porém, nem todo bem numerário é bem de renda e nem todo bem de renda é bem numerário. Esse foi um caso específico. Por exemplo, nós vimos que o caixa, o dinheiro que a empresa tem em espécie ou a pessoa, ele é um bem numerário, mas não é um bem de renda. Eu tenho um imóvel para aluguel, ele é um bem de renda, mas não é um bem numerário, porque ele não é conversível em dinheiro imediatamente. Imagine, eu vou vender o imóvel, você vende na mesma hora? Não, pode demorar. Show de bola? E por último, os bens de uso, tá? Para que a gente não confunda. Então, os bens de uso são os bens permanentes, tá certo? Bens permanentes que a empresa utiliza nas suas atividades. Que a empresa utiliza nas suas
atividades. Tá certo? Então, por exemplo, o veículo para entrega de mercadorias, tá? De mercadorias, tá bom? Lembrando que os bens, é muito importante saber disso, tá certo? Que os bens, eles também são chamados de direitos reais, tá? Direitos reais. Isso eu estou falando porque são termos contábeis, tá bom? Então, para contabilidade, os bens é a mesma coisa que direitos reais, tá? Se ele falar em direitos reais, é bens. É a mesma coisa que Antônio e Toim são sinônimos, bens e direitos reais são as mesmas coisas. São termos que são utilizados pela contabilidade, mas já caíram em provas. Fechou? Então, aqui a gente fez esse resuminho. Claro que isso daqui vai ser muito importante para que lá na frente você compreenda melhor, tá certo? Os tópicos. Fechou? Continuando, o que é que eu tenho mais? Pessoal, vamos agora fazer aqui uma revisão sobre os bens de uso, tá certo? Os bens de uso. Felipe, o que são os bens de uso? Pessoal, vamos lá. Os bens de uso, tá certo? Eu tenho o seguinte, ó, eu vou ter dois tipos de bens de uso, né? Eu vou ter os bens de uso que nós vamos chamar de tangíveis. O que são esses bens tangíveis? São aqueles bens que são visíveis, que eu posso pegar. Então, veículo, eu vou lá e pego, né? Eu tenho, por exemplo, o edifício, eu vou lá e pego. Só que nós vamos ver que existem bens que são intangíveis, que não são visíveis para gente. Por exemplo, uma marca. Coca-Cola. Felipe, mas Coca-Cola tem um letreiro lá, eu pego no letreiro. Não, não é isso, pessoal. É todo o trabalho que existe por trás daquela marca, que é mundialmente conhecida e tem um valor. Então, isso são termos contábeis que a gente vai estudar. Claro que a gente vai aprofundar mais lá na frente. Mas eu só preciso que agora você entenda que eu tenho dois tipos de bens de uso. Os bens tangíveis e os bens intangíveis, tá? Então, vamos anotar aqui para a gente fazer esse resuminho e colocar o seguinte, ó. Eu vou ter os bens de uso, tá certo? Os bens de uso. E eu tenho dois tipos de bens de uso. Eu tenho, olha lá, os bens tangíveis, tá bom? Os bens tangíveis, também chamado de materiais ou corpóreos, tá certo? Que são os bens que tem o que, Felipe? São bens que têm existência física, tá? Ou seja, podem ser vistos ou tocados. Tá bom? E aí, eu tenho um exemplo de quê? Exemplo, tá? De caixa, tá certo? Seria um bem, né? Só coloque aqui, na verdade, seria um bem numerário. Vamos lá. Eu tenho o veículo, as máquinas, edifícios, tá?
e etc. Claro que destinado a uso. Beleza? E eu vou ter os bens, que conforme a norma fala, de uso, que são intangíveis, tá? Intangíveis, imateriais ou incorpóreos. Tá certo? Que eles, olha lá, não têm existência física, não tem existência física, não são visíveis, não são visíveis. Exemplo, né? Como eu falei, marca, direitos autorais e etc. Tá bom? E etc. Então, aqui seria os exemplos de bens intangíveis, tá? Que a gente tem. Claro que, por exemplo, como eu falei, né? Aí a marca e os direitos autorais. Então, o GRAM, com o professor Felipe, né? Eu disponibilizei os meus direitos autorais para o GRAM utilizar. Isso, pessoal, Felipe, mas tu é uma pessoa, tu existe. Não, o que eu estou dizendo é o conhecimento. Isso é um direito autoral, isso não é visível, tá? A olho nu. Show de bola? Então, aí eu tenho os bens de uso. Show de bola? Beleza. Continuando. Pessoal, direitos ou direitos pessoais, tá? Em sentido contábil, são os créditos, valores a receber ou a recuperar de terceiros. Então, os direitos agora são tudo aquilo que a empresa ou a pessoa tem a receber. Então, por exemplo, se você tem a receber R$10 do seu irmão, isso é um direito que você tem em relação ao seu irmão. E as empresas, elas vão ter direitos, porque nem sempre a venda é à vista. A venda pode ser a prazo. Então, direitos são valores que a empresa tem a receber ou a recuperar, são créditos que a empresa tem, tá bom? A empresa pode ter direitos derivados de quê? Das atividades normais da entidade, como a venda ou a prestação de serviços a prazo, bem como de outras situações, tais como restituição de créditos tributários. E aí, o que é que ocorre? O supermercado, né, ao fazer uma venda para um cliente a prazo, ele vai ter um direito a receber. Show de bola? E isso precisa ser o quê? Controlado, porque senão ela não vai saber quanto ela tem a receber. Créditos tributários, pessoal, é porque as empresas elas pagam tributos, mas pode ocorrer de ela pagar um valor a mais. Aí ela vai ter um direito de receber aquele valor a mais que ela pagou, tá bom? Seria basicamente isso. Show de bola? Em regra, os direitos são representados por títulos e documentos, sendo os mais comuns a duplicata, a triplicata, o cheque e a nota promissória. Claro que, olha lá, pessoal, você é dono de uma empresa, aí você chega uma pessoa lá e diz que quer comprar. Aí beleza, você vende de boca a prazo? Não, tem que ter documentos para garantia daquela operação e para que a empresa depois, caso o cliente não pague, ela possa fazer a cobrança. Então, esses títulos são muito utilizados na contabilidade, e principalmente a duplicata. Claro que eu vou explicar cada item, o que é que ele aborda, porém, existe uma aula só para que eu entenda como isso é utilizado na contabilidade. Agora, eu só quero que você entenda o que é que significa esse termo, tá? Porque quando chegar lá na hora de fazer os registros contábeis, eu preciso desses conhecimentos, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que os direitos, eles são facilmente identificados por conta das expressões a receber ou a recuperar. Então, tudo que eu tiver a receber ou a recuperar será um direito. Será um direito de quem? Da empresa, que ela vai ter
os seus registros. Então imaginem lá a venda, né, o mercadinho do seu João, lá no seu bairro. Pessoal, se alguém compra a prazo nele, ele só fala assim, ah, beleza, é R$10, depois tu me paga. Ele não anota nada? Claro que ele anota. Então, na contabilidade, nas empresas grandes, elas também fazem esses registros. E isso é feito na contabilidade, para que ela saiba quanto ela tem a receber de cada pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um supermercado que quer comprar iogurte da Nestlé. Aí a Nestlé vendeu para o supermercado, só que vendeu a prazo. A Nestlé vai dizer, olha, tá bom, depois tu me paga e não tem nenhum documento, vai ter documento e eu vou ter um valor a receber na Nestlé e no supermercado eu terei um valor a pagar. Olha, a Nestlé tem um direito e o supermercado tem uma obrigação com a Nestlé. Tudo isso é controlado por quem? Pela contabilidade. E é isso que nós vamos estudar durante todo o curso, tá bom? Aqui eu trouxe exemplos, pessoal, de direitos ou direitos pessoais. Então eu tenho aqui aplicações financeiras que a empresa tenha, tá certo? São considerados. E aí, cuidado, né, Felipe? Vamos lá. O que a norma diz, pessoal, e nós vamos estudar mais à frente isso de forma detalhada, é o quê? Se eu tenho uma aplicação financeira de liquidez imediata, o que é isso? Que eu posso chegar lá e resgatar do banco aquele valor. Aí isso é um bem, tá? Agora, se a aplicação financeira ela for com mais de 90 dias, aí eu tenho um direito. Então, aplicações financeiras de até 90 dias, a contabilidade entende como sendo ali algo ligado à disponibilidade. Aplicações financeiras acima de 90 dias seriam direitos, tá? Acima de 90 dias, ok? Clientes, né? Clientes seriam um exemplo também de direitos. Mas como assim, Felipe? Clientes? Claro, clientes que compraram a prazo, pessoal. Nós vamos estudar, já dando um spoiler mais à frente, nós vamos ver que na contabilidade nós vamos ter as contas contábeis. O que é conta contábil? É o meio pelo qual o patrimônio é controlado. Então, cada operação que a empresa tenha, que altere o seu patrimônio, ele é registrado na contabilidade. E ele vai utilizar por meio de contas. Então, lá no seu João, no supermercado, ele tem lá a conta, né? Que ele vendeu a prazo para o seu Raimundo. Aí ele tem lá uma conta para o seu Raimundo, que é um cliente. Olha, só que a contabilidade ela vai ter uma conta clientes que são decorrentes das vendas que a empresa faz a prazo que ela tem a receber. Então isso é um direito que a empresa tem em relação aos seus clientes. Aquelas pessoas que compraram, mas ainda não pagaram. E aí é um termo contábil que você vai entender ao longo do curso, tá bom? Duplicatas a receber. Olha aqui, também é um direito. Né? Mas como assim, Felipe? Imagine, a Nestlé vendeu para o supermercado, ela não vai emitir nenhum documento? Vai, nós vamos já ver o conceito de duplicata. Então, quem emite a duplicata é o vendedor. Aí o vendedor diz, olha, beleza, eu te vendo supermercado, mas assina aqui a duplicata para que você garanta que ocorreu essa operação e você ainda não me pagou. Então, diante disso, a duplicata é o termo, né? É o documento que se utiliza nessas operações a prazo. Aí eu vou ter duplicatas a receber na Nestlé, porque ela não recebeu ainda o valor, é um direito dela. E lá no supermercado eu vou ter duplicatas a pagar, que é uma obrigação do supermercado em relação à Nestlé. E aí eu vou ter outros, né? ICMS a recuperar. Felipe, mas eu nem sei o que é ICMS ainda. Nós vamos estudar na parte de mercadorias, pessoal. ICMS é o principal imposto que a gente tem sobre o consumo. É o imposto sobre circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços. Quando você compra o quilo de arroz, ali tem um ICMS, tá? Só que esse ICMS ele tem uma maneira de fazer a contabilização. E aí, quando o supermercado ele compra, tá certo? Lá da Nestlé o iogurte para revender, na compra ele recupera o ICMS. Aí é um direito que ele tem para quando ele vender a mercadoria e tiver que pagar o tributo, o imposto, ele vai compensar com esse imposto que ele recuperou na compra. No momento, você não precisa entender mais do que isso, porque nós vamos ter uma aula só para explicar detalhadamente esse ponto que precisa de tempo. Agora eu só quero que você saiba que impostos a recuperar, ICMS a recuperar, é um direito que a empresa tem em relação ao fisco. Ponto final. Fechou?
Força na peruca. Vamos lá. Notas promissórias aceitas ou notas promissórias a receber. Nota promissória a gente também vai estudar, é um título de crédito. E aí, se a empresa tem uma nota promissória a receber, ela tem um direito. E por último, adiantamento a fornecedores, né? Felipe, adiantamento a fornecedores seria um direito? Nós vamos também detalhar mais à frente. Você só precisa entender agora o seguinte: o que é um adiantamento ao fornecedor? Imaginem que agora o supermercado, ao invés de comprar e ficar devendo, ele pagou, foi antecipado. Olha, ele está com dinheiro no bolso e disse, não, eu paguei antecipado. E nem recebeu a mercadoria ainda. Olha, se ele pagou antecipado, ele tem um direito de receber as mercadorias no futuro. Então, o nome para o controle desses pagamentos antecipados para o fornecedor, na contabilidade, é adiantamento a fornecedores, que é um direito da empresa. Não se preocupe que essa é uma conta também que a gente vai detalhar cada vez mais durante o curso. Fica ligado, tá bom? E aí, eu preciso agora explicar o quê? Os títulos de crédito que eu falei anteriormente, tá bom? Aqui, pessoal, Felipe, o que é que eu preciso saber? Isso daqui cai em prova? Não, geralmente na prova de contabilidade não. Porém, eu preciso entender o que significa cada termo desse, porque mais à frente eu vou ter itens que eu vou precisar desses conhecimentos para você entender o que é cada um, tá bom? Então, Felipe, o que é uma duplicata? A duplicata, pessoal, é um título de crédito próprio das operações de compras e vendas a prazo. Como eu falei, na hora que a Nestlé vende para o supermercado, ele vai emitir uma duplicata. Quem emite a duplicata é o vendedor. Isso é muito importante você saber, tá certo? Então, diante disso, a Nestlé vai ter duplicatas a receber e o supermercado vai ter duplicatas a pagar. Então, duplicata é um título de crédito próprio de operações com mercadorias e das prestações de serviços. Não é exigida por lei, pessoal, mas é comum a emissão nas vendas ou prestações de serviços a prazo. Principalmente porque ela tem, né? Ela pode ser transferida por endosso e tem força executiva, ou seja, ação judicial de execução contra o devedor. Então vamos supor que a Nestlé tem lá a duplicata e aí o supermercado deu foi o cano, não pagou. Pronto, e aí ficou por isso mesmo? Aí não. Aí a Nestlé, ele tem documentos para que ele vá no juiz, né, na justiça, e diga, olha, eu quero receber meu dinheiro. E aí vai ter o julgamento, pode bloquear bens ou valores do supermercado. Porque aí há uma garantia. Apesar de não ser exigido por lei, mas é utilizado, tá bom? Então saiba disso. Não é só na boa vontade, eu vou te vender aqui, depois você me paga. Meu amigo, se fosse assim, muitas empresas já estariam quebradas, porque as pessoas poderiam sumir, né? Então tem que ter documentos. Hoje em dia, claro, a gente utiliza o quê? Muito é cartão de crédito, no caso da pessoa física, tá bom? Felipe, o que é a triplicata? Pessoal, a triplicata, basicamente, é quando há a perda ou extravio da duplicata. Logo, a empresa ela tem que emitir a triplicata, que é a segunda via da duplicata. Basicamente é isso. Então, a perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor, que quem emite é o vendedor, que ele também é chamado de credor da operação ou sacador, né? Então, o vendedor, ele vendeu a mercadoria, ele tem um crédito em relação a quem comprou, tá? E quem comprou tem um débito em relação ao vendedor, tá certo? Show de bola, Felipe, perfeito. Então, e a extrair a triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela. É a segunda via da duplicata, tá bom? A triplicata é a segunda via da duplicata. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, apesar de ser muito utilizado, tá certo? Como a modalidade de promessa de pagamento futura, ou seja, cheque pré-datado. Pessoal, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Está um pouco em desuso, sim, mas quem emite o cheque é o quê? É o comprador da operação, tá? É ele que assina lá. E quem recebeu o cheque pode chegar lá no banco e
querer sacar que o banco, mesmo que tenha uma data diferente, ele paga. Porém, como existe uma data lá, geralmente nas operações comerciais, as empresas se entendem e só fazem a troca do cheque na data do vencimento, tá bom? É importante saber que os cheques, né? Os cheques, olha lá, os cheques recebidos, tá? Para resgate imediato, devem ser contabilizados no caixa da empresa como se fossem dinheiro, tá bom? Claro, a gente vai ver isso mais detalhadamente à frente, mas basicamente é o seguinte, se a empresa vendeu uma mercadoria e o cliente pagou com cheque, aquele cheque ainda não está no banco, depositado no banco. Então, inicialmente ele fica ali como se fosse dinheiro, representado por um documento, tá certo? Quem emite o cheque é o adquirente do bem ou do empréstimo, né? É o comprador, entre aspas, entre aspas, seria o comprador, tá bom? E por último, eu tenho uma nota promissória, né? Que é um título de crédito utilizado em operações que não estejam relacionados com a compra e venda de mercadorias, como, por exemplo, empréstimos bancários. Isso daqui é muito importante porque, na prática, as pessoas utilizam a nota promissória na relação de compras e vendas, né? Então, por exemplo, existe aquela pessoa que ela vende roupas em casa, né? Que gostam de chamar aí de sacoleiros, né? Ou sacoleiras. Então, ela vai lá na sua casa, mostra a roupa e você compra. E pode ter acontecido de, na hora de você comprar, ela diz, olha, vamos só garantir aqui um documento, assina a nota promissória dessa operação de compra e venda. Então, aquela nota promissória não é o documento a ser utilizado em compra e venda. Esse documento é a duplicata. A nota promissória é utilizada para empréstimos, tá? E se você observar, como você assina emitindo aquela nota promissória. Então, quem emite a nota promissória, na verdade, entre aspas, porque não é operação de compra e venda, é o comprador da operação. É quem está recebendo o dinheiro desse empréstimo. É uma promessa de pagamento feita pelo vendedor, pelo devedor, que é o sacado, em favor de seu credor, o sacador. Quem emite é o devedor, tá bom? Então a gente precisa saber essas informações. E claro, Felipe, vai cair esses conceitos na prova? De contabilidade dificilmente. Mas eu preciso que você entenda isso, porque todos os valores que a empresa terá a receber ou a pagar estarão ligados a esses itens de títulos e documentos. Fechou? Então, nós vamos dar aquela paradinha e voltamos em instantes com a continuação do assunto.